Olha só, você e eu, nós temos que acertar um assunto aqui. Eu quero saber de você. O que você pensa a respeito de dízimo, sobre a guerra e sobre as amizades que você tem? Quero saber de você, quero saber do pastor Hernandes também. Pronto, vamos conversar sobre isso então. A gente volta depois da vinheta. Bem-vindo mais uma vez ao Trocando Ideias. Nós temos aqui 3 perguntas excelentes para tratar com você hoje. Nós temos aqui o reverendo Hernandes para responder essas perguntas. Estamos aqui, Tiago. Um prazer para mim estar com você. Que ótimo, pastor. Perguntas que nos foram enviadas através do e-mail. E-mail esse que você pode aproveitar e mandar sua pergunta para cá também. Eu vou começar então o programa de hoje. Vamos lá, com o Ricardo Barbosa. Um cristão deve ter amigos não crentes e se qual deve ser o limite dessa relação, pastor Hernandes? Tiago, primeiro a resposta é sim, deve, claro. Ser cristão não é viver numa redoma, um gueto. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores. Significa que Jesus conversava com as pessoas que não eram daquele círculo religioso, do farisaísmo, do saducionismo, dos outros doutores e mestres da lei. Nós devemos ter a mais amplo relacionamento possível, porque é preciso criar pontes de contato. Um dos mais eficazes métodos de evangelismo é a amizade. Como é que você leva uma pessoa à igreja, por exemplo, se você não é amigo dela? Fazer um convite para ela. Então, devemos sim. Qual o limite disso? Bom, Jesus foi amigo dos publicanos, dos pecadores, mas nunca se envolveu com a vida deles, o estilo de vida deles. É possível você ser um amigo e não participar das mesmas coisas que as pessoas que ainda não são cristãs participam. Você é amigo para influenciar, você é amigo para abençoar, você é amigo para ser um influenciador com as verdades eternas na vida, na família, na realidade dessa pessoa. Muito bom. A próxima pergunta do Trocando Ideias de hoje é de Leonardo Ferraz. A prática dos dízimos é muito combatida atualmente. Há respaldo no Novo Testamento para essa prática? Bom, primeiramente, Tiago, algumas pessoas querem reduzir o dízimo a uma prática eminentemente judaica, eminentemente da lei, com o argumento de que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, portanto, estamos dispensados da prática do dízimo. Não é uma leitura adequada. Primeiro, porque o dízimo é antes da lei. O dízimo faz parte da lei. Mas quando chega o período da graça, o dízimo é referendado, e referendado pelo próprio Senhor Jesus. Mateus 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo da hortelã, do endre e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deviam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. O que estava acontecendo? Jesus estava, ao mesmo tempo, combatendo um erro, um excesso na prática do dízimo dos escribas e fariseus, que davam o dízimo das mínimas coisas das hortaliças, mas negligenciavam o principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, eles estavam fazendo do dízimo uma espécie de amuleto espiritual, dizendo: se eu dou o dízimo, o resto está tudo certo. Agora, assim como o dízimo é da lei, a misericórdia, a justiça e a fé também são da lei. Então, se eu estou dispensado do dízimo, estaria dispensado também da justiça, da misericórdia e da fé. Mas Jesus diz: vocês devem fazer isso, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir os dízimos. Então, quem está referendando o dízimo no Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 9, Paulo usa os mesmos aspectos do dízimo na lei judaica para aplicar ao ministério cristão. E quando você vai para Hebreus capítulo 7, você encontra lá que
O dízimo no que tange ao ministério sacerdotal levítico, o ministério sacerdotal e levítico cessou. Mas nós entregamos dízimo pela ordem e pela a questão do ministério de Melquisedeque, que é anterior ao ministério levítico e posterior a ele. E Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então devemos pagar o dízimo àquele que testifica que vive. Então está referendado sim no Novo Testamento. Assunto esclarecido. Vamos para o próximo assunto. Nós vamos falar de guerra agora, pastor Hernandes. É a pergunta do Tiago Silva. Algumas pessoas estão afirmando que a guerra no Oriente Médio é um sinal de que Jesus está voltando. Nós devemos nos alarmar com isso? Bom, Tiago, aqui tem um ponto importante que é a corrente escatológica que cada pessoa abraça, né? Então nós temos 4 principais correntes escatológicas, que é o pós-milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Essas 3 primeiras correntes, pós-milenismo, amilenismo e pré-milenismo histórico, todos são pós-tribulacionistas. O único que é pré-tribulacionista é o pré-milenismo dispensacionalista, que é muito novo na história, recuando a John Nelson Darby, na Inglaterra, do século XIX. Então, muitas pessoas que subscrevem esta vertente escatológica, quase que de forma assodada, têm afirmado que esta guerra aí do Oriente, este ataque terrorista do Hamas a Israel e a resposta imediata e contundente de Israel, que estaria colocando lá no calendário escatológico um ponto final. É o fim, Jesus está voltando. Nós devemos entender isso como um sinal da segunda vinda de Cristo? Devemos. Como Jesus alertou no sermão profético, haverá guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. Mas dizer que esta guerra define que Jesus está voltando no sentido de que agora é nessa geração, é ir longe demais. É marcar uma data, é definir um tempo. E quanto a isso, Jesus nos proibiu acerca desse dia e desse tempo. É da economia, da soberania do Pai. Então, todos aqueles que marcaram datas ao longo desses 20 séculos de cristianismo se frustraram. Porque não é da nossa economia, nossa autoridade marcar tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Perfeito. Essas foram as 3 perguntas do programa de hoje. O Trocando Ideias é oferecido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu gostaria de perguntar ao pastor Hernandes, pastor, como anda a Igreja Presbiteriana de Pinheiros? O que tem acontecido na igreja nesses últimos dias? Bom, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja que tem experimentado a bênção de Deus, o crescimento numérico, o crescimento espiritual. Recentemente foi considerada a igreja mais relevante do Brasil na área de mídias sociais. Então é uma igreja para você e para a sua família. Se você mora em São Paulo, venha participar com a gente. A igreja tem trabalhos, cultos, praticamente todos os dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, tem vigílias nas sextas, encontro de todas as faixas etárias no sábado. É uma usina, é uma colmeia industriosa. Segundo a palavra do pastor Elival, um posto Ipiranga, aberto todo dia. Então, você é o nosso convidado. Agora, se você mora em qualquer outro lugar do Brasil, do mundo, você pode também acompanhar a programação pelo canal do YouTube da igreja, inclusive se inscrevendo lá, e também pela IPP-TV. Será uma grande bênção para você ter esse acervo, esse conteúdo dentro da sua casa, no seu tempo e na sua hora. É um privilégio fazer parte desse programa junto com o Reverendo Hernandes. Eu quero deixar um abraço para o pastor Arival também. Acompanhe o podcast do pastor Arival, siga-o também nas redes sociais, @ArivalDiasCasimiro. E também o nosso mestre Hernandes, @HernandesDiasLopes. A gente vai embora, esperando que você esteja conosco no próximo Trocando Ideias. Até lá!
grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.